senhores, a lição é número 11. Libertação de consciência. Aí. Tem tudo a ver também com o livro que eu faço. Libertação de consciência. Não aguardemos que o aplauso do mundo coroe as nossas expectativas. Não esperemos que as alegrias nos adornem de louros ou que uma coroa de luz desça sobre a nossa cabeça, vestindo-nos de festa. Quem elegeu Jesus não pode ignorar a cruz da renúncia. Quem o busca não pode desdenhar a estrada áspera do Gólgota. Quem com ele se afina não pode esquecer que sol de primeira grandeza como é, desce à sombra da noite para ser o porto de segurança luminosa, no qual atracaremos a barca do nosso destino. Jesus é o nosso máximo ideal humano, modelo e guia seguro. Aquele que travou contato com sua palavra nunca mais o esquece. Quem com ele se identifica perdeu o direito à opção, porque a sua passa a tornar-se a opção dele, sem o que a vida não tem sentido. Não é esta a primeira vez que nos identificamos com o seu verbo libertador. Abandoná-lo é infidelidade, que o troca pelos europeus e utopias do mundo de breve duração. Não é esta a nossa experiência única no santuário da fé, que abraçamos desde a treva medieval, erguendo monumentos ao prazer distante da convivência com a dor. Voltemos à mesma grei para podermos, com o pensamento divino vibrando em nós, lograr uma perfeita identificação. Lucigênitos, procedemos do divino foco para o qual marchamos. Seja, pois, a nossa caminhada assinalada pelas pegadas de claridade na terra, a fim de que aquele que vem após os nossos passos encontre as setas apontando o caminho. Jesus não nos prometeu os júbilos vazios dos tóxicos da ilusão, não nos brindou com promessas vãs que nos destacassem no cenário transitório da terra. Antes asseverou que verteríamos a pranto que precede a plenitude e teríamos a tristeza e a solidão que antecede a glória solar. Não seja, pois, de surpreender que muitas vezes a dificuldade e o opróbrio, o problema e a solidão caracterizem a nossa marcha. Não seja de surpreender, portanto, que nos vejamos em solidão com ele, já que as suas serão as mãos que nos erguerão o pranto, quanto nos dirá suavemente: aqui estou. Perceberemos junto, cantando o hino da alegria plena na ação que liberta consciências, na atividade que nos irmana e no amor que nos facilita. Que assim seja. Que assim seja. Então, depois dessa exaltação de João de Anjos ao verbo de Jesus, à palavra de Jesus, só nos resta agradecer, né, ao nosso modelo guia, Deus, Maria, aos Espíritos benfeitores, por essas rotas, né, que são traçadas e que nos sustentam na caminhada, preparando, né, o nosso momento de felicidade plena, porque a gente acredita firmemente que foi para isso que fomos criados. E que nessa trajetória que a gente possa ter força suficiente, coragem suficiente, ânimo suficiente de pôr em execução. A sinceridade, acima de tudo, né, conosco mesmo. Lembrando, nesse início de reunião, os irmãos que passam por suas dificuldades, suas agruras, seus problemas,
que eles possam prometer a consciência de que a solução está próxima, né? Que eles olhem para dentro de si, assim como nós estamos aprendendo a olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisamos consertar, tanto quanto eles. Dessa forma, estamos iniciando a reunião da manhã de hoje, contando, né, com a assessoria da espiritualidade mais esclarecida. Então, hoje eu trouxe aqui o livrinho Tempo de Decisão, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. E o livro foi organizado pela Alzira Bessa França Amui. Não tem, de repente, é estudo, não é ditado por Espírito. A lição 9, o entendimento da verdade e do livre-arbítrio na vida do Espírito. Isso aqui tem a ver um pouco com o que a gente estudou ontem, quem puder ver o vídeo que teve aqui, né? A gente se falou nessa busca, por que a gente vem numa casa espírita, qual é a nossa intenção nessa busca de uma história que foi contada para a gente a metade. E a gente fica ansioso de querer saber o restante da história, e por isso que a gente lê, a gente estuda, a gente discute, a gente faz essa reunião, consolidando o fecho final dessa proposta da reencarnação, né? Então, vamos aqui à organização da dona Elzira. A letargia frente à verdade causou em todas as épocas um atraso inconfundível. Jesus, o legislador divino, implantou no pensamento da humanidade a verdade eterna, conclamando a todos a compreensão do reino de Deus. Demonstrou a fé e a confiança no Pai, testemunhando de todas as formas o amor e a fidelidade. Novo tempo com novas ideias. Entramos numa época nova, a era do Espírito. Época de trabalho em que a verdade deve acordar e despertar as consciências que dormem num sono mesclado pela indiferença e pelo absolutismo de seus pensamentos. É tempo de escolher novo caminho, no qual a indiferença deve desaparecer e dar lugar à motivação do espírito. É necessário que o espírito busque a sua identidade espiritual de forma clara, sem medo, para que possa se reorganizar entre as experiências passadas e as vivências atuais. Essas somam valores e promovem decisões com novas possibilidades de acerto para o espírito. É necessário compreender as escolhas do espírito e quais os meios que o possibilitarão realizá-las. É tempo de manter a retilineidade do pensamento. A misericórdia divina coloca todas as possibilidades de acertos para que o ser aprenda a realizar suas melhores conquistas. Decisões e escolhas merecem atenção para que essas não fujam das diretrizes que a lei de Deus nos conclama a realizar. Tudo é colocado à disposição do ser. Agora é a hora de aprender a utilizar esse conhecimento para que ele se transforme em um filtro de grande valor no campo das decisões do espírito. É tempo de aceitar. Decisões merecem atenção para que deem segurança no caminho do espírito. A hora pede atenção para as definições que o espírito deve tomar. Essas definições aparentemente são simples, mas pedem atenção. Uma das grandes definições da vida acontece quando o espírito escolhe o caminho entre ter e ser. Sabemos que o mundo material tem sua extrema importância para a reencarnação de um espírito. Contudo, devemos lembrar-nos de que vivemos no mundo sem lhe pertencermos. A visão do espírito é de extrema importância
para seu processo de vida. Temos visto opções diversas, e essas são naturais devido à condição evolutiva em que o espírito se encontra. Temos visto algumas escolhas que recaem nessa expressão, quero ser, e não ficar preso ao ter. E outros dizem, quero ter para ser feliz, caridoso, etc. Nesse caso é preciso ver onde mora o pensamento, quais são os seus movimentos para expressar as condições citadas acima. Amar a si mesmo para compreender o valor do seu irmão como próximo tem uma conotação vibratória na vida do espírito. Se vivemos no mundo, podemos usufruir tudo que ele nos dá. No entanto, não podemos escravizar o pensamento, pois resulta uma grande dificuldade para o livre-arbítrio. Só a inteligência moral e espiritual podem contribuir com a manifestação verdadeira do estado de despreendimento e generosidade de que o espírito é portador. A evangelização de espírito ganha seu espaço nesse tempo de decisões, no qual a verdade é o grande timoneiro do espírito. A verdade é um conjunto de informações divinas que dá estrutura ao pensamento em progresso. A definição dos ascensionados nessa semana, falando da verdade, a verdade é uma energia na qual a sua vibração se apossa dela, por essa sintonia. Então, quer dizer, esse negócio da verdade absoluta, divina, colocando um externo, nos pautando as informações, isso aí é meio atrasado, nessa visão de que a verdade é uma energia que você se aposta por afinidade. Então você tem a escolha, em cima do teu raciocínio, da tua lógica, desse conceito aqui de evangelização do espírito, você vai escolher ali qual é a verdade que você vai tomar conta. São as energias provindas da verdade que promovem as grandes alterações no comportamento mental. Aí já teve a ligação. As verdades são as leis que Jesus nos ensinou, por isso é preciso vivenciá-las para que possamos aprender a compreender o papel das escolhas e das decisões. Em todo projeto existencial existem os riscos e as possibilidades de sucesso para o espírito. Aí ele fala uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. Foste chamado a entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrastes. Sejas alegre, sejas feliz, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproxima de sua herança. Aí volta ela. Devido às diferentes deficiências morais que o ser carrega, pode esse perfeitamente não conseguir compreender a organização dos fatos que implicam a sua existência, promovendo, na verdade, sinais pálidos do querer. Isso pode vir a ocorrer devido aos mesmos estímulos que vêm sendo repetidos, sem nada receber de novo ou superior à sua... Ô, Carlos, pode, desculpa, Vou repetir. só Eu também me perdi nesse me parágrafo perdi. também. Eu me perdi. Então, devido às diferentes deficiências morais que o ser carrega, pode esse perfeitamente não conseguir compreender a organização dos fatos que implicam sua existência, promovendo, na verdade, sinais pálidos do querer. Isso pode vir a ocorrer devido aos mesmos estímulos que vêm sendo repetidos, sem nada receber de novo ou superior à sua configuração mental. Isso é uma autoanálise para você, porque às vezes você critica o cara que tem
defeito de caráter, mas às vezes ele não tem nem a consciência de que ele tem esse defeito. Mas aí Ele eu tá- ele tem a acredito consciência que desse ele está defeito. dizendo da autoanálise. Ele, as informações que Não. vêm, sim, A mas forma aí- que você... mas as informações que vêm, ele ainda não consegue codificar com a visão evangélica, ou essa visão evolucionária do espírito. Ele ainda está preso ao materialismo, porque tudo é muito concreto na visão dele ali. Ele acha que depois que morreu, acabou. Aí ele consegue contabilizar dessa forma, a não apostar todas as fichas nessa vida A ver o que ele física. está fazendo, né? Mas também tem um outro lance, uma outra situação, que, por exemplo, às vezes a pessoa erra, mas é por falta de conhecimento. Ele não teve ninguém para orientar ele, você não pode fazer isso, você não pode. Às vezes aquilo para ele é o certo. Não, sim, mas é aquilo, são verdades que, naquele momento, é a tua verdade. É. São verdades que você abraça, que você não vê coisa melhor. Aí vai dizer, o cara que rouba, ele acha que aquilo é o de melhor? Não, ele não acha que aquilo é certo. Eu não Mas conheço ele isso. faz aquilo porque ele não vê outra saída. Ele fala, esse é o caminho. Eu não vou usar nem esse ponto, eu vou usar a situação do cara que está numa família, né? Ele foi agregado àquela família dali, está vivendo junto com a mulher e de olho nas filhas da mulher. Pô, cara, tem um código de conduta que tu está ali que tu não pode ultrapassar aquela barreira. Mas é que tá, isso tudo. E o cara não tem noção. Não, noção ele tem. O cara não tem noção. Ele sabe, mas ele acha que o custo, o benefício, a oferta e procura, tá ali, é um comércio. É um comércio da emoção dele, do sentimento dele. Ele está pegado. A sexualidade é um vício. Se você der atenção, como a cachaça como as drogas químicas, tudo. O cara vai ter certos padrões. Não, é porque você está curado, tu fala, tu é o diabo. Mas tu viveu aquilo no passado, de repente não recorda, mas tu viveu aquilo. Condenar o cara que está viciado no sexo, eu não vou fazer isso. Porque eu lembro a minha fragilidade, ainda mais nesse canal do sexo. Eu falo, porra, cara, eu luto contra mim mesmo hoje, imagine há 20 anos atrás. Eu fiz muitas coisas que eu não me condeno, porque eu era fruto da ignorância daquele momento. Eu vou ficar me martirizando, poxa, eu fiz isso, aí aquela mulher fez aquilo porque eu fiz isso. Mas aí, Não. Carlos, aí é diferente. Aí Não, eu sei que você não tem diferente. conhecimento, não tem entendimento, né, cara? Eu acho que tem certas coisas que você já vem, já cria já de berço, né, cara? Você já vê já e essa barreira eu não posso avançar. Não, mas é que tá. E ele faz essa relação custo e benefício. Ele chega e fala, porra, eu tô velho, tô isso, tô aquilo, tenho uma garotinha nova. Como é que eu vou pegar uma garotinha nova? Acho que nunca. Mas eu quero. É aquilo, morreu, acabou. É aquela contabilidade do que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quer dizer, ele está nessa vibe, ele está nessa contabilidade ali. Então, quer dizer, não é, ele é o cão, ele é aquilo. Ele vai melhorar? Vai. Mas ele, naquele momento, ele é aquilo. Por isso que com a gente também tem que usar essa mesma medida. Porra, eu era aquilo, não adianta. Eu era aquilo. Naquele momento, todo o meu arsenal mental me levava aquilo. Hoje, eu estou melhor? Não sei. Quando vier a prova, eu vou ver se eu estou melhor ou não. Esse negócio de cantar louros antes da prova é uma coisa. Agora, durante a prova, que eu vou ver. Aqui é muito complicado. A pessoa é aquilo naquele momento. Não é, se acontecesse isso, se acontecesse... Não, aquilo veio para te testar ali, naquela tua deficiência ali. Então, tudo que aconteceu era para acontecer, para chegar aquele momento ali. Aí esse negócio de que, foi uma fatalidade, não, aquilo era você, não era você. Então, agora eu já até eu li isso aqui. Você voltou um parágrafo aí? Devido às diferentes deficiências morais. Então, No final desse parágrafo. Nesse caso, a consciência não consegue alterar seus níveis de vibração.
Nesse explicação. Então, nesse caso, a consciência não consegue alterar seus níveis de vibração. Aí vem explicando. Então, quer dizer, a gente tem que entender o que eu penso é uma coisa e a vibração é outra coisa. Então, eu não sou o que eu falo, eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Isso aí que ela está querendo dizer. Nesse caso, a consciência não consegue alterar seus níveis de vibração. Por quê? Tua vibração está tudo certo, tu tem necessidade daquilo, tem que pegar aquele filezinho ali. É mais forte que a pessoa. Mais gente, forte, às né? vezes. Então aí quer dizer, não. Porra, não para você. Não para mim, mas não. Sim, com a opção de gente que está mascarada como diretor da ONU, não sei o quê, que nem quando eu estava vendo Fantástico, o cara foi preso pela Interpol, o cara era o diretor da ONU vendo pedofilia. Aí eu, caraca, o cara é diretor da ONU. Meu, Então, que exemplo, né? estava todo fechado naquilo, fechava a porta do quarto para a mulher não entrar, ninguém ficava ali, viajando naquelas situações, vendo crianças de 2 anos, 1 ano. Aonde está a consciência dessa pessoa para ter tesão numa criança de 2 anos? É coisa que a gente não consegue mensurar, mas existe. Pô. Então, é nesse caso que a consciência não consegue alterar seu nível de vibração, permanecendo sem nenhuma alteração, ficando dessa forma o livre-arbítrio sem nenhum poder de decisão. Esse fato pode permanecer no espírito por muito tempo, prejudicando na construção do bem e de suas conquistas pertinentes à verdade. O conhecimento, portanto, é fonte libertadora do espírito à medida que ele é absorvido, dá condições ao pensamento de se enriquecer do novo estímulo, alterando os níveis da consciência. A verdade contida no Evangelho amplia as expectativas e expressões da vida do espírito, auxiliando o pensamento de ter uma base lógica vinculado ao sentimento de amor. O entendimento da imortalidade é uma verdade que norteia a vida do espírito. O pensamento não pode ficar paralisado sem receber estímulos que renovem os quadros armazenados de vivências anteriores. A verdade é o mais precioso estímulo que o campo mental recebe. As leis da vida estão latentes no espírito como patrimônio a ser trabalhado e desenvolvido. Quanto mais profundo for o trabalho do pensamento nas vibrações contínuas que a verdade promoverá, maior será o estado progressivo de mudanças que a consciência permitirá, pois criará um novo fluxo de energia que serão direcionadas do ponto de ligação do passado ao presente que o livre-arbítrio realizará. Que coisa, hein? Entre as energias que vibram no espírito, é importante notar que todo o trabalho de educação e libertação do pensamento está ligado em sua intimidade com as vibrações deliberada pela consciência que filtra essas energias, provocando um encadeamento de vibrações que estimula os filtros a acionarem os papéis receptores da assimilação energética. Assim as leis passam a ser acionadas e os filtros sofrem as mais diversas modulagens mentais que vão colorindo os painéis de ação e construção. Isso aqui é muito legal, mas isso aqui tem que ser muito estudado. Parágrafo por parágrafo. E aqui é física, mano. A vida tem o papel de modular toda a vibração do espírito, que passa a ser construtora de todo o processo mental. Aí a explicação da reencarnação, né? A vida tem o papel de modular toda a vibração do espírito, que passa a ser construtora de todo o processo mental,
que comanda as energias que vibram na consciência e alimentam toda a capacidade de decisão. Viver é um padrão de evolução, é um comportamento ativo e dinâmico que pede construção e atividade. O progresso só acontece quando há uma mudança nas energias mentais e perispirituais. São elas que definem as forças das novas vibrações que passam a renovar as reservas energéticas anteriores. O grande papel da verdade para a vida do espírito é que ela renova toda a sua estrutura mental, dando nova luz às criações. Vou repetir aqui. O grande papel da verdade para a vida do espírito é que ela renova toda a estrutura mental, dando nova luz às suas criações. O conhecimento da verdade tem sua importância junto aos filtros da consciência, por ser de atuação transformadora, exercendo ainda o grande papel de enriquecer e iluminar as energias mentais e perispirituais. A função do conhecimento é atuar nos filtros da consciência, tornando-se o maior estímulo junto aos sentimentos. E ela finaliza: as vibrações dessas energias funcionam como uma lente, em que todo reflexo tem ação prioritária e o bem tem vibrações diferentes que renovam a estrutura moral do ser, dando-lhe nova vestidura e novo conceito de compreensão. Que assim se Eu falei que no final da reunião eu vou tirar foto para botar no lixo. Quem é o autor desse livro mesmo, Carlos? Não, é um estudo feito pelo Grupo Espírita Esperança em Cristo. E quem organizou aqui os temas... Aonde fica esse grupo? Isso aí, deve ter pena, prepara isso aí. Muito interessante isso aí, cara. Não, o livro Eles todo. criaram, são vários conceitos que eles chegaram e fizeram livro, várias pessoas. Aqui, os direitos da manutenção da escola, direito de Marcinuco, aqui, assim de cara. Você vê, Valdemir, que o grupo espírita deles parte eles partem como uma situação como a nossa, que eles veem Lá o no espiritismo de uma forma de ver daquela forma. Não, tem, Mas nem todo mundo a gente sabe que não é assim, sim, mas eles têm uma visão já bem. É. Eles estão bem adiantados aí, cara. Tá. Estão até muito adiantados eles, cara. A visão deles ali, bem adiantada. Cara, outra coisa, eu vi que eles conseguem praticar o perdão aí pra caramba. A forma que eles colocam, eles toda hora praticam o perdão, cara. Vocês começam a chegar nas 3, 4 próximas encarnações, Não, aí a questão é você se colocar como espírito e não como ser encarnado. Porque aí tudo fica menor. Sabe, toda agressão que faz a você fica menor. Todo mundo. Não, e aqui você faz até o próximo também. Você vem de forma diferente. Não, tô falando bem você. diferente, Você mas é diferente. não menor, porque você vai se condenar mais. Porra, eu estudo, ainda faço essa merda. Aí, quer dizer, quando você se vê como espírito, você cria filtros, sabe, de Não, lá você pra cá, se vê, que você- te protegem mais. Você se vê menor, Carlos, porque até você tem uma compreensão, passa a ter uma compreensão do que é que o cara está errando. Não, mas Porque o lado quando errado, é você você, tem você que- fala, eu sou isso. Você diz, não foi o Valdemir, não foi a empresa, não foi a família, não, eu sou isso. Ele pode ter dado um conceito, outro deu outro, mas eu captei o que era melhor para mim. Não importa quem é o santo ali, importa que eu captei para mim, eu peguei, eu contabilizei na minha verdade, nas minhas crenças. Então aquilo é meu, aquilo não é mais do Valdemir, não é mais do meu patrão, não é mais da minha família, é meu. Então aquilo ali, o filtro de lá para cá me suaviza, mas daqui para lá me arrebenta. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é 546. Pergunta: Bruto
tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? É bem parecida com a outra. Bem parecida. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a interessar-se pela batalha? É duas perguntas, né? Interessar-se pela batalha? Resposta. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido. Essa aí é 46 ou 47? 46. Semana passada você viu 45. Foi? Não estava aqui, foi 45. Deixa eu ver aqui. Porque uma semana anterior esse Continua, 44. encerra isso, Cristão. Não, é 47. Mas deixa eu encerrar isso aí, ó. Vai encerrar. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e, como que atordoado, julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Agora ali é 47. 47, é. Pô, quando tu falou são duas, eu falei, porque essa 47 são duas. Tem a pergunta e tem a A embaixo. A 47 que ele foi aqui no final. Após a morte dos espíritos, que como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns com os outros? Então, a pergunta é praticamente a mesma, né? Muda pouco. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é possível que dela guarde vestígios, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Letra A. Continua a ouvir rumor da batalha? Perfeitamente. Eu estava pensando aqui agora, quando eu li essa pergunta, viu aquele caso de Itaperu, você viu aquele caso de Itaperu nessa semana? Do garoto de 14 anos, o pai é enfermeiro de plataforma, aí pegou, tinha uma arma de fogo registrada, né, em casa, chegou da estada dele na plataforma, uns 15, 16 dias, ele, a mãe e um irmão de 3 anos. O garoto foi de 14 anos, matou o pai, matou a mãe e matou o irmãozinho. Primeiro ele alegou que jogou todo mundo dentro da cisterna da casa, escondido, e foi até a avó para pedir ajuda, e o pai tinha saído para levar o pai e a mãe, saíram para levar o garoto do médico e não voltaram. Aí os caras da perícia começaram a desconfiar, primeiro pelo mau cheiro que começou a ter. Começaram a desconfiar, fazer pergunta, agora foi e confessou. Aí tem uma história de uma garota de Minas que ele estava se correspondendo 14 anos. Ele estava se correspondendo com a garota, Eu pensei aqui espiritualmente nisso aqui, nessa situação. Espiritualmente aquilo ali é interesse. Ele acha vida passada, cara. Vai ter uma vida passada. Isso aí é ele hoje. Vida passada. O interesse de estar sozinho e a família é um atraso, ele quer ganhar dinheiro mole. Não, e o cara viu antes que o pai tinha 33 mil de garantia. Então, capítulo 37, alusivo a essa questão 547 do Livro dos Espíritos, após a morte. Deixa eu ver aqui. Após a morte, muitos dos espíritos que sucumbiram na guerra continuam em lutas e conservam a inimizade por longo tempo. Outros, depois que se conscientizaram de sua situação, começam a sentir a realidade, vendo que tudo não passa de ignorância, e se reposicionam intimamente, orando a Deus na sua linguagem, pedindo proteção e esclarecimento. A diversidade é enorme,
dentre os que sofrem nas guerras, encarnados e desencarnados. Os próprios comandantes do fronte fratricida não têm consciência plena do que ocorre. Entretanto, nas horas de silêncio, uma voz interna que todos conhecem os acusa, e surge no seu mundo interno a inquietação espiritual, e nunca mais voltam a guerrear como antes. O fanatismo pela pátria, o amor por porções territoriais são substituídos pelo amor verdadeiro, universal. Qual a diferença entre a criatura de um país para outro? Vejamos o comércio, que tem um alto sentido entre as nações. Além das trocas necessárias, começa a germinar entre eles a semente da fraternidade entre os homens. Ninguém pode viver separado dos outros. Analisa as coisas e estas próprias letras. Se mantiveres a animosidade em relação ao teu próximo, não tem sentido a mensagem que estruturamos para a paz das criaturas. Precisamos de harmonia para viver melhor e não de guerras, que até hoje somente insuflam discórdia e violência. Se o espírito desencarna com ódio, no mundo dos espíritos continua odiando. A alma feita ao roubo continua roubando na dimensão que lhe é própria. Assim por diante. Vivemos onde se encontram fixados os nossos pensamentos. Ao indivíduo que alimenta paixões inferiores, a morte não mudará o conceito da vida. Mesmo desencarnando, continua inspirando aos que sintonizam com ele o de regramento brutalizados. Após a morte, és o mesmo homem que foste durante a vida na terra. Não existe o chamado passe de mágica para transformar trevas em luz de uma hora para outra, mas muitas religiões diz que há. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, consegue, na marcha determinada pelo Criador, mudar no silêncio da vida a mentira para a verdade, o ódio para o amor, a guerra para a paz, a inimizade para a amizade. As mudanças bruscas não são sementes de harmonia. A nossa vida, é por isso que Gandhi fala, eu amo Cristo, mas tenho medo dos cristãos. A nossa vida pode ser um poema de luz ou de trevas, um gorjeio de vida ou de morte, dependendo dos caminhos que pretendemos seguir. Se queres mudar de vida, tornando-te um sol verdadeiro, não deves esquecer Jesus em todos os teus avanços. Ele, o mestre dos mestres, é a nossa direção, é o pastor inconfundível das vossas vidas. Após a morte, continuarás a ser o que és e nada mais. Se assim acontece, vamos começar a burilar nossas ideias na terra, não deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Ao terminar uma batalha, o espírito nunca se encontra calmo. Os mais esclarecidos, com pouco tempo, se refazem, arrependendo-se e pedindo a Deus caminhá-los ao roteiro certo. E ele finaliza. A sua disposição interna vale muito, e logo a assistência surge pelos companheiros mais velhos de jornada evolutiva, que despertarão bem antes. A ajuda nunca falta ao necessitado, pois, na escala do Criador, todos são iguais. Deus é amor. E assim terminamos aí as leituras de hoje. Vamos falar mais sobre a colocação do Benamir. Vou questionar esse assunto que ele trouxe aqui, né? A verdade é que ele coloca fatos. Os livros espíritas têm muito romances colocando nessa situação de quando você chega lá, você encontra um mundo que a grande maioria não está satisfeito. Isso aqui não é o paraíso, isso aqui não é
mas ali é o mundo que está em consonância com o que ele encontra ali. Então, não adianta a gente falar, para onde eu vou quando eu desencarnar? É falar, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou falso? Eu sou mentiroso? Eu procuro modificar para me dar bem, mesmo que o outro leve na cabeça? E isso aí vai para a reflexão de cada um, né? É a autoanálise, o autoconhecimento. Então, que a gente possa entender que essa busca vinha ao centro espírita, um centro de estudo, é uma busca para a gente consolidar verdades que a gente, até o nosso ponto evolutivo, considera absoluta, e que é o primor do que eu já colhi, e não pegar verdades que é conveniente ao meu interesse de querer ali na frente. Hoje, quando eu vou fazer quando eu estou no cargo, hoje não, quando eu estou no cargo de supervisor, quando o cara começa a dizer que é religioso, eu já ponho a parte. O cara quer mexer com o meu emocional. Então, já ponho Eu só acho que você não deve trazer religião para o meio do profissional. Mas aí é que tá. Você vai ler para uma entrevista de trabalho. O cara quer que você compre a ideia de que ele é bom e ele é santo. Pronto. Eu falo isso aí. Meu passaporte, sou fulano. Então, gente, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento de estudo da doutrina, e que a gente possa compreender da melhor forma possível, né, e praticar, porque sem a prática fica muito difícil. Nessa hora a gente conta sempre com o puxão do orelha da espiritualidade, né? E é muito bom a gente alertar e ser alertado diante das possibilidades de entrar por esses caminhos da vida. E que dessa reunião, né, desse grupo aqui reunido, possa a espiritualidade buscar energia suficiente, né, e espalhar mundo afora, onde houver a necessidade. E de alguma forma a gente possa doar, né, pelo menos essa vontade que a gente está de aprender, que ela possa chegar até, alcance até esses nossos irmãos, como alcançou essa criatura que a gente fisicamente não conhece pessoalmente, né, mas a ideia, ela está nos acompanhando. Assim, em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais, a gente está encerrando esse momento da reunião e vamos partir para a segunda etapa. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal.
Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.